Hoje a gente começa aqui com o Ederson, 89 jogos, 89 convocações pela seleção brasileira, 29 jogos. Você jogou na última partida do Brasil contra o Senegal, em 2023, lá em Portugal. Perdemos aquela partida e a gente já reforçou ontem como essa data FIFA é complicada com esses adversários africanos. Então, começando, por favor, Wellington, bom dia. Tudo bem. Muito bom dia para você, Ederson. Bom dia. Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Recentemente, a gente teve uma polêmica no futebol brasileiro, Leão, Oswaldo, falando sobre técnico estrangeiro. Eu queria a sua avaliação para a sua carreira. Qual é a importância do técnico estrangeiro na sua vida? Cara, eu trabalhei com um dos melhores treinadores do mundo, que é o Guardiola. E quando vocês têm um treinador de uma expressão tão grande como o Ancelotti, que conquistou todos os títulos possíveis na Europa, você não pode se fechar a porta. Então, eu acho que um nome como o Ancelotti na seleção brasileira agrega muitas coisas. Principalmente no momento que a seleção vem vivendo, eu acho que um nome de peso pode fazer grande diferença. Ederson, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Ederson, esse é um ciclo que, quando ele começou, diferentes treinadores sinalizaram que você possivelmente seria o titular, mas, infelizmente, você teve algumas lesões que pontualmente aconteceram em momentos de convocação, né? Foram 5 cortes. Como é que você avalia esse processo, né? De repente, se essas lesões não tivessem acontecido, talvez nem houvesse uma discussão, você poderia ter feito uma parte considerável do ciclo, e a gente está aqui já falando para você de se sente na Copa, como é que vai ser viver sua primeira Copa como titular, tal. Então, eu queria que você dividisse com a gente como é que você viveu esse processo de 5 cortes, momentos que seriam importantes para você, a Copa América, num ciclo, eu repito, em que alguns treinadores sinalizaram que você seria o titular. Nunca é fácil se lesionar, né? Você ter acidente de trabalho pode acontecer, e comigo, infelizmente, foram sempre perto das datas FIFA. É claro que eu fiquei muito chateado, mas reforça ainda mais a vontade de estar aqui, de estar presente, de estar trabalhando, dando o máximo e buscando estar em mais uma Copa do Mundo. Não sei se eu viesse em todas as convocações que eu fui cortado a ser o titular ou não, mas o trabalho e a dedicação seria o mesmo para tentar trazer novamente a seleção brasileira para o mais alto nível possível. Aqui, Ederson, Isabela Pagliari, para os meus canais. Você esteve no último ciclo, né, da Copa do Mundo para 2022 e, naquele momento, o Brasil era considerado uma seleção favorita, né, para a Copa. Nesse momento, o Brasil está em fase de reconstrução, de reaproximação com o seu torcedor também. Eu queria que você falasse as principais diferenças que você enxerga daquele ciclo para esse. Bem, o ciclo anterior foi um trabalho praticamente de 8 anos ali com o Tite, e nessa nova fase foi diferente. Foi muito altos e baixos, mais baixos do que altos, com mudanças constantes de treinadores. Então, acho que acabou atrasando um pouco o nosso processo. Mas agora, com a chegada do Ancelotti, ele tem mudado um pouco, tem trazido a mentalidade dele vencedora para os jogadores. É o pouco que eu compartilhei com ele nos 2 últimos dias. Notei isso. Então, é muito bom trazer essa experiência dele, essa mentalidade de campeão que ele tem, e todos os títulos que ele ganhou com os clubes em que ele passou. Eu acho que é muito importante, principalmente para os garotos jovens. Ederson, bom dia. Bom dia. Eduardo Silva, no canal Free Clear, bom te ver de volta. Ederson, logo que o Ancelotti assumiu, você estava transferindo de um clube que vem vencendo tudo nos últimos anos para o Fenerbahçe, que não faz parte das 5 principais ligas do mundo, por mais que seja um clube gigante, com uma torcida fanática. Isso pesou a sua ida? O assunto de seleção brasileira pesava na sua escolha de ir ao Fenerbahçe, de talvez ser um pouco menos visto, muito parecido com o que aconteceu com o pessoal do Pará, Estados Unidos. Isso era um tema do teu novo contrato com o Fenerbahçe? Boa sorte. Bom, eu acho, claro que não. Todos os ciclos se encerram, né? Jogadores vão e vêm e o clube sempre fica. E no meu caso não é diferente. Foram 8 anos maravilhosos com a camisa do City, em que conquistei 18 títulos. Mas eu precisava dessa mudança para mim, precisava de novos ares, de novos desafios. Então, quando surgiu o Fenerbahçe, abracei e continuo com a mesma mentalidade. Continuo fazendo meu trabalho extra-campo, assim como eu fazia no City, como meu preparador físico. Então, minha mentalidade continua a mesma, a mentalidade vencedora em que eu ganhei no Benfica, ganhei no City e quero ganhar no Fenerbahçe também. Ederson, aqui na frente, Rodrigo do canal Vamos.
Você já participou de 2 ciclos com a seleção brasileira, esse aqui é o terceiro, disputou 2 Copas do Mundo, só que agora, como o Brizola comentou, você teve alguns cortes, né, por conta de lesões, e eu queria saber como que fica a sua expectativa agora de retornar para a seleção. É como se fosse a primeira vez de novo, tão perto de uma Copa do Mundo, você ter a oportunidade de novo de vestir a camisa da seleção brasileira. Queria saber como que funciona dentro de você, se você age com mais naturalidade, né, por já ter bastante experiência com a seleção, ou por esse tempo fora, isso traz um gostinho diferente de estar aqui de novo. Com certeza, por passar esse período longe da seleção, gera bastante expectativa, um pouco de ansiedade e alegria de poder voltar novamente, né? Então, estou muito contente, muito feliz com mais uma oportunidade de estar aqui novamente e espero corresponder todas as expectativas durante os treinamentos, se for jogar também, corresponder às expectativas. Então, acho que nós temos um grupo muito bom, com grandes atletas, que precisa de um pouco mais de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador. É claro que o treinador também está testando novos nomes, novos jogadores, diferentes formas. Então, eu vejo que em todas as convocações que ele teve, muitos jogadores teve oportunidades, e isso é bom. Apesar do momento de dar oportunidades muito perto da Copa, acaba sendo um pouco mais arriscado, mas eu vejo como uma forma positiva do lado dele também. Ederson, bom dia. Bom dia. Kiyomi Nakamura, TV do Japan e Easy News. Ainda sobre Fenerbahçe, Tafarel conhece muito bem futebol e vida na Turquia. Você pediu algum conselho antes ou depois de ir para lá? E quando você chegou, lesão trabalhou, mas o que você está gostando do futebol e vida na Turquia? Bem, antes de eu ir, eu tive uma breve conversa com o Tafa, apesar do Tafa ter jogado no rival. Mas o Tafa falou mil maravilhas sobre a cidade, sobre a cultura, sobre o povo turco. Então eu fui mais tranquilo, porque eu também já conversei com alguns brasileiros que jogam no Fenerbahçe também, e me falaram super bem do clube, da cidade, da cultura, do clima. Então isso acabou ajudando ainda mais. E eu tô gostando muito desse novo desafio. Novo país, novo campeonato, nova cultura, muitas coisas para conhecer ainda em Istambul. Istambul é uma cidade maravilhosa e o povo turco é muito fascinado por esporte, seja futebol, basquete ou voleibol. Eles são muito, muito vibrantes com o esporte e isso traz algo a mais assim, para mim, ver a atmosfera nos estádios, isso é impressionante, completamente diferente do que eu vivi nos últimos anos. Ederson, bom dia. Pedro Cunha, Casé TV. Você, assim como o Fábio disse, estava no gol na derrota do Brasil para Senegal no começo do ciclo, lá em 2023. Desde então, passaram muitos treinadores, muitas idas, vindas, convocações, cortes. Hoje, nesse cenário pré-jogo contra Senegal, o que você enxerga de evolução dessa seleção em relação àquele time que perdeu de 4-2? Bom, mudou praticamente tudo, né? Logística, porque foi uma logística, aquele jogo foi uma logística diferente, em que muitos jogadores estavam no começo de férias, tiveram 10 dias ali mais ou menos de férias, depois para você voltar novamente acaba sendo mais complicado. Mas mudou muita coisa, mudou a forma de pensar, a forma de trabalhar, não tirando o mérito do treinador anterior que estava também, mas com o Ancelotti é outra forma de ver, é outra forma de você enxergar o treinador. Você vê um treinador tão vitorioso sendo comandando a equipe, e isso agrega muito para os jogadores, traz uma mentalidade mais vencedora para dentro de nós. Nós temos que estar juntos como grupo. Durante esses 2 dias eu vi já a forma que eles treinam e treinam no mais alto nível possível, então podemos esperar um grande jogo contra Senegal. E Senegal também tem uma grande equipe com grandes jogadores. Não vai ser um jogo fácil. Hoje em dia, você pega, não existe seleção fácil. Antigamente já está ganho, hoje em dia é completamente diferente. O futebol evoluiu muito. Todos os países têm grandes jogadores, então espero que possa ser um grande jogo de ambas as equipes. Ederson, aqui, Tatiana Mantovani, TNT Esportes. Um pouco nessa linha do trabalho do Ancelotti, queria saber como o que é de diferente dos técnicos com os quais tu trabalhou, o trabalho específico com a posição de goleiro, porque, no final das contas, é uma posição que se trabalha um pouco à parte do resto, mas com o Ancelotti, o que tu pode ver de diferente em relação ao trabalho com os goleiros específicos? Obrigada.
O Ancelotti faz muitos jogos curtos, para os jogadores pensar rápido, dar 1 ou 2 toques na bola. Participei já ontem de uma posse de bola, então eu vejo que ele frisa muito a equipe estar com a bola, ser agressiva e no momento de defender, todos defenderem juntos, recompactar o mais rápido possível, ser agressivo. Então esses pequenos detalhes que faz grandes times vencedores e grandes seleções. Então, ele com essa mentalidade, tenho certeza que ele vai conseguir implementar tudo aquilo que ele quer e poder trazer novamente o brilho da seleção brasileira. Oi, Ederson, bom dia. Bom dia. Marcelo Marinho, da Litoral News. Por onde você passou, você foi vencedor. O que ainda falta na tua carreira? Qual o teu maior sonho ainda como jogador de futebol? E o que você precisa fazer para realizar esse sonho? Bom, o que falta vencer é uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ganhar um campeonato turco também, né, que é um novo desafio na minha carreira. Então, creio que eu sou um cara muito realizado por tudo aquilo que eu conquistei, por tudo aquilo que eu almejei ao longo da minha carreira profissional. Sei que muitas vezes as pessoas olham só a parte quando você está no alto, mas não vê o sacrifício que foi para chegar até lá, né? Então, a gente se abdica de muitas coisas. É claro que quando você está lá em cima tudo é maravilhoso, tudo é brilhante, você é bem remunerado, bem recompensado, tem uma boa vida, mas o que a gente tem que passar para chegar até lá é muito complicado e muito difícil. Então, eu me abdico de muitas coisas. Eu treino 2 vezes ao dia, treino pela manhã no clube, treino à tarde com o meu preparador físico. E esses pequenos detalhes vai trazendo você cada vez um passo mais acima. Então, com muito trabalho, com muita dedicação, espero estar presente em mais uma Copa do Mundo. E é claro que isso tudo vai depender do treinador, mas eu vou me doar ao máximo nos treinamentos e se eu jogar também, vou dar o meu melhor. Oi, Ederson, aqui à sua esquerda, Bruno Cassucci, do GE. Globo. Nos últimos anos, com o aumento do número de substituições de 3 para 5, algumas pessoas passaram a defender que a seleção tivesse pelo menos um goleiro convocado que fosse um especialista em pênaltis e que esse goleiro fosse escolhido numa eventual disputa de pênaltis, que o técnico guardasse uma substituição e utilizasse esse goleiro numa eventual decisão desse tipo. Você, como um goleiro, o que você pensa disso? Você acha que funciona? Tiraria a confiança do goleiro titular ou é uma arma positiva que pode ser usada numa Copa do Mundo? Bom, tem várias formas de pensar sobre isso, né? Isso pode ser positivo também, como também não pode fazer diferença. É claro que já aconteceu situações anteriores em Copa do Mundo, por exemplo, que deu certo. Mas também pode não dar certo e fica o questionamento, porque trocou. Então, é muito relativa essa questão, é meio complicada de responder, então isso com certeza ficaria ao critério do treinador e do treinador de goleiros. Mas eu acho que é uma pergunta meio complexa, né? Porque você pode estar fazendo um jogo brilhante e, de repente, o treinador te substitui para colocar um especialista em pênaltis. Aí fica meio complicado, mas é muito relativa essa questão. Pode funcionar também como não pode, né? Ederson aqui, Thiago Arantes, do UOL. Você treinou durante muito tempo, né? Foi treinado durante muito tempo por um treinador que não só gostava, como incentivava que você jogasse com os pés, que você começasse as jogadas, né? A saída de bola, enfim. O Ancelotti deu declarações recentes que ele falou: eu prefiro que o goleiro jogue bem com a mão e o lance de jogar com os pés é meio que secundário, né? Isso, para você, implica alguma mudança, alguma adaptação, algum desafio na sua forma de jogar e de entender o jogo agora sobre a gestão do Ancelotti? Não, nenhuma. E porque a minha função é defender primeiro, né? E depois tentar ajudar de alguma forma jogando. Mas o que o treinador decidir está decidido. Eu vou procurar dar o meu melhor. Não só eu, como meus companheiros também. Então, isso não implica nada, não tem nenhuma diferença para mim. Nós temos que se adaptar o mais rápido possível às ideias do treinador. Ederson aqui, bom dia. Alexandre Oliveira, da Record. Nesses momentos, né, de datas FIFA, com o avançar do tempo, vai se afunilando, né, a questão de se permanecer na seleção. E nosso papel aqui é meio que descobrir quem que está mais perto da Copa do Mundo, não é, tal. E existem algumas pistas, né, tipo, quantas vezes foi convocado, minutagem de jogo, como tem jogado no clube.
E daí a gente até brinca, né, que o atleta vai acumulando milhas no cartão com o treinador. Queria saber que pistas você tem da sua permanência e possibilidade de ir para a Copa. E se tem algum outro jogador que você fala assim, pô, esse está com as milhas, com o cartão cheio de milhas, está bem perto da Copa do Mundo. Obrigado. Bem, sempre gera grande expectativa, né? Agora que está muito perto da Copa do Mundo. É claro que eu fiquei as últimas convocações sem vir por conta de lesão, mas minha expectativa é grande, não só minha, como de todos os jogadores. Eu acho que ainda não tem nenhum jogador com vaga garantida, o único que tem é o Ancelotti. Mas depois vai ficar a decisão final para ele, porque tem muitos jogadores com muita qualidade e eu acho que ele vai ter dor de cabeça para selecionar os 23. Duas últimas em inglês, por favor. Ederson, Nathalie Gedra, Sky Sports, tudo bem? Tudo bem. O que você preferir, responder em português ou em inglês? Português, né? Tá bom. Eu queria saber primeiro como é estar de volta, porque quando você saiu aqui da Inglaterra, a repercussão foi enorme pela influência que você teve na posição aqui na Premier League, um cara que ajudou a revolucionar a posição de goleiro na liga mais competitiva do mundo. E você citou um pouco, né, que você precisava de um desafio novo, mas eu queria que você falasse um pouco desse processo de tomada de decisão, não só ter deixado um clube vitorioso como o Manchester City, mas num ano de Copa do Mundo também, que eu sei que é algo que pesa para vocês. Obrigada. Bem, uma temporada anterior a essa também, eu já tinha tentado sair, mas acabou que não deu certo. E eu acho que isso influenciou um pouco o meu rendimento ao longo da temporada, porque durante a temporada eu tive 5 lesões e não estive no mais alto nível possível. Então, isso acabou afetando um pouco. Então, já foi uma decisão meio que eu tinha tomado junto com a minha família, se conversar com o clube, se estiver de acordo, para poder me transferir, porque eu precisava dessa mudança. Não adianta nada eu estar num clube vitorioso, um clube gigante, e não estando feliz. Isso ia continuar me afetando da mesma maneira. Então, às vezes é muito bom você ter novos desafios na sua vida, na sua carreira. Então, ela traz energias novas, traz muitas coisas positivas, traz algo novo para dentro de você. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu, com essa mudança, eu estou respirando novamente futebol, sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, que é uma coisa de louco. E eu estou muito feliz com esse novo desafio, com vontade de vencer. O clube já está um bom tempo sem ganhar um título nacional, então espero poder ajudar a conquistar esse brilho novamente e trazer o clube de volta ao topo. Para a última em inglês, o colega do The Sun. Hi, Edison. My name is Roman from The Sun. Permit me to ask you a question in English. So I've got one chance, so I'm going to box it into two. First, what kind of conversations did you have with Pep Guardiola before leaving Manchester City? How difficult was it to leave? And then the second question is, there's been a betting scandal in Turkey. Are the players concerned? Are you concerned in how is life in Turkey? So the first one, how difficult was it leaving Manchester City? And what kind of conversations did you have with Pep and then the betting scandal in Turkey? The conversation is difficult to explain now because I speak with the phone with him, because after the game it's not have too many times to speak with him. And when I call to him, he say, "Oh, you need to back to say properly goodbye." And inclusive yesterday he sent me a message about how many wins I have in my career. But Pep I love Pep. I love your form, your mentality. Is the best coach for all time for me. It's a pleasure to work with him. And the second question is? There's a betting scandal in Turkey, Turkish football at the moment, and some players have been banned for betting. It was before you got there, but I'm just saying. I don't know. I'm out for this news. I see something, but this scandal, I'm not there. I'm a new player in Turkey. I don't know the scandals. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado, Edson.